Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente do que vocês estão acostumados, porque acabou a temporada do Palmeiras, a temporada de 2022 se encerrou e a gente veio aqui falar um pouquinho de um balanço, fazer um balanço sobre essa temporada, o que a gente achou do time, o que precisa melhorar, de certa forma trazer detalhes aí, nossa opinião sobre o time do Palmeiras nesse ano. Conquistou o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e, por fim, o Campeonato Brasileiro de 2022. Bola esticada ali, que bola boa! Olha o Mike! Dominou na área, cruzou pra trás, bate pro gol! Hoje estamos nós três aqui, eu, Tafarel e Vinícius. Já vou pedir para você que está nos assistindo curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para todo mundo que é torcedor do Palmeiras, também quem gosta de futebol, para estar vendo a nossa opinião aqui. Então compartilhe aí para os seus amigos, para que esse vídeo possa chegar para mais gente. Se inscreva no canal também, né? E os links estão na descrição das nossas redes sociais, como o Instagram e também o Twitter, que você pode acessar e ter acesso a outros conteúdos, além desses aqui do YouTube. E aí, Tafarel, tudo bem? Vamos falar bastante aí sobre o Palmeiras nessa temporada? Isso, bom, tudo bem com você, Danilo? Tudo bem, Vinícius? Hoje falar bastante sobre isso, né? Primeiro, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o balanço, né, do que foi a temporada, e no próximo vídeo, né, que vai acontecer para outra semana, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão aí do que precisa melhorar nesse time do Palmeiras, né? Porque com certeza, por mais que você seja campeão, você precisa ter melhoras no elenco para que isso continue acontecendo, até porque os rivais estão se reforçando, né? Então, acho que o que a gente tem que ver agora sobre isso é primeiro fazer esse balanço, e aí vamos ver o que mais a gente pode falar sobre isso. Mas a temporada foi muito boa, né? É isso mesmo, né? A gente chega até a imaginar que, né, mesmo que o time venha em boas fases vários anos, ele precisa se manter nessa boa fase até melhorar. Então sempre tem o que melhorar. A gente vai trazer mais isso também em outros vídeos até o final desse ano, para que a gente possa entrar o ano que vem firme e forte para trazer todos os detalhes dos jogos do Verdão. E aí, Vinícius, tudo bem? Você que não estava muito bem esse final de semana, teve um problema de saúde, já está 100% e vai poder falar bastante aí do Verdão esse ano. É isso aí, boa noite, Tafarel, boa noite, Danilo, boa noite ao pessoal que acompanha o canal. Passei esses últimos 2 dias aí meio ruim, né, meio para baixo, mas agora já estou melhor, já retomei a saúde e agora é para cima para mais uma temporada do Verdão. Mas antes deixar o resumo da nossa temporada de 2022, né? Com certeza, e vamos começar agora já trazendo esse balanço. Eu queria começar perguntando para você, Tafarel. É claro que foi uma temporada sensacional do Palmeiras, uma temporada com a tríplice coroa, né? 3 títulos aí em vários disputados. No começo da temporada, você imaginava que o time do Palmeiras fosse se mostrar dessa forma? Vinha aí de 2 boas temporadas com o Abel. O que você imaginava quando começou a temporada esse ano? Então, eu imaginava já que o Palmeiras buscaria, né, o Campeonato Brasileiro, porque é uma obsessão, digamos assim, do Abel, né, uma questão que faltava para ele. Eu lembro até que muita gente falava, né, não sei se vocês vão lembrar bem, muita gente falava que o Abel não era um técnico de pontos corridos, ele só sabia jogar mata-mata. E aí eu falava, mas como que vocês vão saber se ele nunca tinha jogado a vera um Campeonato Brasileiro? Porque se você vê o Palmeiras, ele nos últimos anos, ele não tinha equipe, não tinha times, vamos dizer assim, para poder jogar um Campeonato Brasileiro, e ainda assim sempre esteve no topo, né? Até certo ponto ele competia com seus adversários, que eram mais fortes que ele, inclusive. Você tinha um Atlético Mineiro muito forte no ano passado, fez uma campanha excelente, Flamengo, com o elenco que ele tem. Então o Palmeiras, ele buscava, ele brigava de igual para igual com ele, só que chegava em determinado momento, até pela qualidade do elenco dos adversários, eles acabavam passando na frente, e aí o Palmeiras, como ele não tinha mais condição de alcançar, aí ele deixava de vez o Campeonato Brasileiro para poder se dedicar à Copa, né? Mas não significa que o técnico ele não foi moldado para isso. E aí, dessa vez, ele teve essa oportunidade.
Aí você falou agora, se eu imaginava que pudesse ser isso, eu posso falar que no Campeonato Brasileiro, sim, eu acreditava que o Palmeiras ia brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas não imaginaria que o Palmeiras ia chegar com tanta força para disputar as Copas, até por causa do Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras, o balanço é muito positivo em relação às Copas também, porque se você pegar e olhar o jogo que o Palmeiras foi eliminado contra o São Paulo, o Palmeiras jogou muito melhor. Ele poderia ter se classificado, se não fosse aquele problema de arbitragem que a gente discutiu muito durante a temporada, né? Aquela questão da arbitragem do lance da linha lá que não foi ajustado para a gente saber. Também teve no jogo do Atlético Paranaense a expulsão do Murilo, que fez total diferença na decisão. O Palmeiras fazia o resultado que ele precisava, jogava melhor que o Atlético Paranaense. Também, né? Teve o pênalti que não foi visto pela arbitragem, então, mais uma vez, passando pela arbitragem. Então, se você pegar aqui o balanço completo do Palmeiras, foi muito positivo, tanto na questão de Copas, como no Campeonato Brasileiro. E você terminar o Campeonato Brasileiro com a campanha que o Palmeiras fez, jogando fora de casa, Libertadores fora de casa também, né? Então, o Palmeiras é um time que ele consegue jogar bem dentro e fora de casa, ainda com um elenco que a gente pode falar que é inferior ao dos adversários, né? E, assim, se me perguntassem no começo do ano qual título eu esperaria do Palmeiras esse ano, seria o Campeonato Brasileiro, eu falaria isso, porque a gente viu aí 2 anos vencendo a Libertadores consecutivamente, então o Abel se mostrando um grande treinador, e eu queria que viesse esse Campeonato Brasileiro, que era para fechar esse título que o Abel não tinha. Você imaginava isso também, Vinícius? A gente conseguiu até ter o Campeonato Paulista, né, que o Abel também não tinha, e ele conseguiu ser campeão, teve a Recopa um pouquinho antes, mas você imaginava também que o Abel iria com tudo para esse Campeonato Brasileiro, fazer a campanha que fez e buscar esse título? Cara, então, quando começou a temporada, ainda mais pelo time que o Palmeiras tinha, assim, e o Palmeiras chegou a fazer algumas contratações ali que realmente eram, né, necessárias, né, principalmente para centroavante, que a gente briga com o Palmeiras há mais de não sei quantos anos falando que a gente precisa de um 9, né? Então o Palmeiras foi lá e trouxe logo 2, né? Merentiel e o Flaco Lopes. Então eu sabia que ele estava construindo um time não só para jogar mata-matas, que claro que o Palmeiras tinha um time muito copeiro, mas um time para ter posições e reposições de peças, né? Tanto que o Palmeiras mexeu muito no elenco durante toda essa temporada. Inclusive, vezes a gente viu o Mike jogando de ponta, para quem lembra dessa fatídica escalação, né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras ele visou muito o brasileiro esse ano. Não sei, não te dou certeza que no começo eu falei, putz, o Palmeiras vai vir para ganhar esse brasileiro. No começo até não estava pensando muito nisso. Eu achei que o Palmeiras ia buscar mais uma Copa. Ainda mais depois de ter ganhado o Paulista, né, da forma que foi, ter perdido de 3-1, depois virado 4-0 aqui. Eu acreditei que ele ia buscar de novo uma Libertadores ou pelo menos uma Copa do Brasil. Mas aí aconteceu tudo que o Tafarel deixou mais que explicado, né? Lance polêmico na Copa do Brasil, lance polêmico na Libertadores. Não só o pênalti, que, né, a gente discutiu muito aqui. Se vocês lembrarem, ainda teve uma cotovelada acho que foi do Marlon, se não me engano. Que ele deu uma cotovelada assim no Rony e, né, ficou por isso. Então eu acho que, assim, o Palmeiras poderia ter uma temporada melhor? Poderia acontecer do Palmeiras ganhar muito uma Libertadores, uma Copa do Brasil também. Mas, cara, o torcedor do Palmeiras tem que ficar muito agradecido a esse time. Porque fala que outro torcedor, que outro time que consegue ganhar 3 títulos quase basicamente em 3 anos consecutivos. Né? Você poder comemorar 3 vezes. Tem time que não tá nem comemorando uma. Imagina você podendo comemorar 3 vezes. Então, exato. Assim, é absurdo, tá ligado? Quando você chega num lugar e fala, mano, caralho, uma temporada que a gente conseguiu 3 títulos. De novo. Né? E se você pensar aí depois de 2015, né, que foi quando o Palmeiras começou essa sequência de títulos aí, né, que ficou, se você pensar, sei lá, os últimos 7, 8 anos, de 7 ou 8, o Palmeiras ficou 2 anos sem título. Então é uma coisa absurda se você pensar em tudo que o Palmeiras já passou lá, 2012, 2013, 2014, e aí do nada parece que tomou a consciência que realmente era um time competente que precisava buscar taça. Vocês falaram de torcida, eu até vou entrar em relação a isso agora. Daqui a pouco também vou falar sobre o Abel Ferreira um pouquinho mais, para que a gente comente um pouquinho sobre ele. Mas o que eu gostei bastante, e eu vi esse ano, que os outros anos vinha tendo esse desenvolvimento, mas esse ano foi bem mais forte,
foi em relação aos torcedores junto com o time, né? Eu acho que o Abel, ele mostrou para o time uma maneira de jogar, uma maneira de conviver, e ele também mostrou para os torcedores uma maneira de ver o futebol. Eu acho que o Palmeiras foi para o Mundial, não conseguiu, teve a questão do Luan, mas a torcida não criticou, a torcida foi lá, gritou o nome dele no CT, mesmo não tendo ganhado o Mundial, a torcida ficou orgulhosa do time pelo jeito que jogou. Depois a gente teve aí eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores, mesmo assim a torcida não criticou e sempre esteve junto, né, da equipe. Inclusive esse ano ultrapassou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos, né, que nunca tinha tido, então, desde da inauguração do Allianz. O Tafarel, o papel da torcida é muito importante dentro do futebol hoje, e o que você imaginou, né? O que você viu da torcida do Palmeiras, assim, eu fiquei muito surpreso, né? Falando como um jornalista vendo um torcedor, mas assim, você também ficou surpreso? Você imaginou que a torcida ia ter esse apelo assim para o time e cantado direto para que o time estivesse jogando bem? Com certeza, não me lembro de ter visto em nenhum momento alguma coisa parecida com isso, né? O Palmeiras ultimamente, e não adianta a gente falar que é porque está ganhando que conseguiu isso, porque o Palmeiras já ganhou muitos títulos na história e sempre foi conhecido como a torcida do amendoim, né? O próprio Felipão, quando ele volta na segunda passagem, ele fala da turma do limão, né? Que chupava limão e ficava tudo azedo. Então é mais ou menos por aí. Mas eu vi um crescimento da torcida nesse sentido, né? Vamos colocar na mentalidade da torcida. Acho que a torcida do Palmeiras hoje entende que precisa jogar junto com o time, que você não vê jogador acomodado, você está vendo jogador que está se dedicando, que está jogando junto com o treinador, que o treinador é um cara incansável, que está sempre buscando melhorar, e esses jogadores, eles estão mostrando que querem também. Não é aquele negócio que o treinador quer uma coisa e o jogador quer outra. Não, tá todo mundo junto ali. É aquele todos somos um mesmo, né? Que agora virou todos somos 11. Então, acho que agora é todo mundo junto ali, pensando com o mesmo pensamento, até a diretoria. Acho que até a gente, não sei se entraria nesse tema, mas acho importante falar, né? Eu não sou... hoje eu não sou avante, já fui avante, mas o torcedor avante que está lá acompanhando a torcida, o time de perto, como o Vinícius, que direto está no Allianz lá para acompanhar, eu acho que o avante precisa ser melhorado, né? Eu acho que da mesma maneira que os torcedores melhoraram, evoluíram, que o time evoluiu, o treinador trouxe um trabalho mais profissional, a diretoria como um todo do Palmeiras tem se mostrado uma diretoria de qualidade, né? Claro que a gente tem críticas em relação a isso, e o avante é um desses motivos, né? Então, acho que precisa ser feita alguma coisa nesse sentido, mas se você pegar o todo, né, do Palmeiras e a torcida, acho que, com certeza, eu vi uma evolução muito grande, principalmente nesse sentido que você falou do Luan, quando o Luan erra no Mundial, né? Apesar de que não foi muito um erro dele, né? Diferente do que aconteceu no jogo contra o Tigres, né? Foi mais vamos colocar aqui, uma fatalidade que aconteceu com ele. Ele tinha sido o melhor jogador do Mundial, na minha opinião, naquele jogo especificamente, e aí aconteceu aquilo com ele. Mas acho que realmente, para que tudo isso dê certo e que o Palmeiras siga nesse caminho, eu acho que é importante que a diretoria consiga melhorar o avante para que não aconteçam mais coisas desse tipo, até porque a torcida sente falta disso, né? Sente falta de estar próximo do time, e o avante não está colaborando com isso. Acho que o único ponto negativo, talvez, da temporada é isso, né? Já que a gente está falando de balanço, se você pegar o todo, acho que torcida dentro de campo, com jogadores, com diretoria e com técnico, perfeito. Agora o avante acho que é o ponto negativo aí dessa temporada. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Então eu imagino que para o próximo ano, a Leila até já deu entrevista falando sobre isso, de que precisa sim melhorar essa questão do sócio-avante, porque teve muito problema esse ano, até pela questão de ter vendido muitos ingressos, e aí teve bastante questão de cambista. A gente pode trazer detalhes nos próximos dias aí, um próximo vídeo sobre isso, o que precisa ser melhorado, não dentro de campo,
não só dentro de campo, mas também fora, a gente pode trazer um pouquinho mais. E Vinícius, você que está aí mais próximo da torcida em São Paulo, mais próximo do time, eu que estou aqui no interior de São Paulo, o Tafarel que está no interior de Mato Grosso, então a gente está bem um pouco mais longe da capital. Você sentiu isso também, essa diferença dos torcedores, da atmosfera? Você que teve muito mais em jogos aí no Allianz, você sentiu essa diferença de outros anos? Como que foi para você ter vivido isso junto com esses torcedores? Tipo assim, eu acho que o primeiro belo exemplo que a gente deu, né, é que, sei lá, antigamente, se você pegasse o que o Tafarel testou, né, que era a turma do amendoim, se acontece de algum outro jogador, né, que tem muito torcedor que eu ouvi falando, né, que é aqueles comentaristas que o Luan entregou 2 mundiais, né, e aí você pega uma torcida que talvez há alguns anos atrás ia querer matar para cima do Luan, ia querer criticar, ia querer ele fora do Palmeiras. E você pegar uma torcida aqui em 2022, quando acontece o fato dele ter feito o lance do pênalti do Mundial, a torcida vinha apoiar e vinha gritar o nome do cara no estádio. Então, assim, é um absurdo você ver essa mudança drástica, drástica não, né? Mudança maravilhosa, né, para o Palmeiras, né? Porque isso, querendo ou não, cria um incentivo muito maior para o time, né? Mas o que mais me conquistou da torcida, tipo, quando eu presenciei, foi um momento que, para mim, assim, foi de longe mágico na temporada, que eu percebi que ia ser diferente, pelo menos para a torcida esse ano. Foi quando o Palmeiras perde de 3-1 no Morumbi, sai lá de cabeça baixa, torcedor magoado, e aí no jogo seguinte, o Palmeiras vai lá, lota a rua, anda junto com o busão, estourando o rojão antes de começar o jogo, e já falando, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Não deixava o ônibus andar 2 metros sem parar. Então, assim, isso para mim foi um absurdo, porque fazia muito tempo que eu não via a torcida fazer uma coisa dessas. Então, tá ali perto, poder acompanhar não só essa parte extra-campo, mas dentro do estádio mesmo, você poder ver que a torcida podia estar perdendo, podia estar empatando, estava lá gritando. Para mim foi uma mudança muito boa do Palmeiras, né? O Palmeiras era um time que às vezes podia estar perdendo, ficava meio para baixo, parava de cantar. E hoje não, hoje canta até o último segundo, até porque teve muito jogo aí que o Palmeiras fez a boa vontade de virar nos últimos minutos, né? Então, é uma torcida que sabe que o Palmeiras até no acréscimo o Palmeiras consegue jogar bem. Então, eu acho que essa foi uma das maiores mudanças, né? Que eu acho que o Palmeiras antes pensava mais em criticar e agora apoia até o último segundo e critica só depois se precisar, né? Exatamente. Isso é uma mudança que a gente pode dizer psicológica em relação a ter a cabeça para o que acontece de fato. E eu acho que muito disso vem do Abel Ferreira desde quando ele chegou, né? Agora eu vou citar um pouquinho dele, que eu não vejo o Abel como um... Eu acho que eu vejo ele como um bom treinador, mas também como um pai para esse time do Palmeiras, sabe? Eu acredito que ele vem colocar dentro quando ele chega no Palmeiras, eu imagino que ele não chega só para ser um técnico, né? Ele chega para ser um pai, chega para ser um líder dentro desse time do Palmeiras. E isso a gente vê inúmeras vezes. Até recentemente eu vi um vídeo dele depois do jogo do Internacional, de que aquele grupo, dificilmente o Scarpa que vai sair e o Abel mesmo, outros jogadores, iriam ver o mesmo grupo em outro time. Pelo jeito que eles são unidos, pela forma de conviver em cada um, pela resenha, pela responsabilidade que todos trazem, né? E o Abel Ferreira mostrou muito isso, essa liderança. E o que ele trouxe, não só fora de campo, ele trouxe para dentro, né? Eu acho que o que eu vi muito do Palmeiras, e eu quero que vocês falem sobre isso também, é um time que tem um psicológico, mesmo quando está perdendo, que vai em busca de recuperar o resultado. A gente viu isso, o Vinícius citou agora contra o São Paulo, 3-1 o jogo de ida, todo mundo dava como se o São Paulo já tivesse ganhado. O Palmeiras chega e no primeiro tempo já faz o 2-0, né? Já fica igual. E aí depois no segundo tempo já entra na mesma intensidade, faz mais 2 e vence o São Paulo de uma forma sensacional, né? Não dá nem chance para o São Paulo. A gente vê Palmeiras num jogo contra o Atlético Goianiense do Brasileiro, que sai perdendo, faz 4 gols em 7 minutos. A gente vê o Palmeiras no time misto contra o Bragantino, toma 2-0, vai lá e recupera o 2-2, continuando a invencibilidade naquela ocasião no Campeonato Brasileiro. Então, o Tafarel e o Vinícius também, eu quero que vocês falem em relação a isso, essa mudança em relação psicológica que o Abel trouxe para o time comprou a ideia dele, e a gente viu tudo isso que o Palmeiras desfrutou nessa temporada.
Acho que essa parte psicológica aí do Abel é muito forte, né? Se você pegar aí, não tem nenhum time no Brasil que tem esse psicológico. Você pega, por exemplo, o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Se você pega o Atlético Mineiro com todo o trabalho que eles fizeram no ano passado, ganharam o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, é isso, né? Não estou confundindo, não. E aí eles vão na outra temporada buscando fazer diferente, não consegue fazer diferente, chega numa decisão com o Palmeiras e eles tinham tudo, vamos colocar aqui, na mão deles para eles chegar e fazer a virada que eles tanto gostariam e não conseguiram fazer. E você vê o Palmeiras, você pega o primeiro tempo, né, naquele jogo lá no Mineirão, um monte de oportunidades o Atlético Mineiro teve de fazer uma goleada no primeiro tempo. O Palmeiras foi lá na primeira oportunidade, fez o gol, acho que aquele gol anulado, inclusive, né? Acho que o gol do Piquerez. Acho que foi no Piquerez, não lembro agora. Aí depois o Palmeiras equilibrou, e aí depois na volta, com 2 jogadores a menos, o Palmeiras já não estava jogando bem com os 11, com 2 a menos ainda conseguiu segurar o resultado e ganhou nos pênaltis, coisa que o Palmeiras tem dificuldade até hoje, né, a questão do pênalti. Então é mentalidade isso aí. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, que mentalidade é essa que o Palmeiras tem, se tem jogador expulso toda hora? Mas se você ver, não tem quase lance assim, que o jogador perdeu a cabeça e acertou o adversário. É um lance casual que acontece em algum momento lá, o jogador é expulso, você não vê por reclamação o jogador ser expulso. Muito difícil. Então, acho que passa muito por isso. Acho que essa questão da mentalidade passa pelo Abel, mas acho que passa também pelo trabalho que a diretoria do Palmeiras hoje faz, que se você vê ali, tem sempre a psicóloga trabalhando junto com os jogadores, né? Então, acho que esse papel que você falou de pai, que o Abel tem, acho que esse papel está mais nos meninos da base, como o Endrick, da maneira como ele fez aquela questão do boné dele, né? Que ele queria tirar o boné, tirou o boné dele, falou que se ele vai sentar à mesa não pode ter o boné ali, então essas coisas, assim, acho que esse cuidado com os meninos da base, acho que ele faz esse trabalho como um pai. Agora, com os jogadores mais velhos, eu acho que tem, vamos colocar aqui, uma liderança muito forte. Uma pessoa que, eu vejo muitos jogadores dizendo para ele, né, sobre ele, que tudo que ele diz, ou tudo que, não só ele, mas a comissão dele diz, quando eles vão para o campo, eles veem que acontece mesmo. Então, isso aí faz uma diferença. Então, acho que tem uma liderança muito forte do Abel nesse sentido. Uma liderança de alguém que, por exemplo, ele chega para o cara e fala, ó, você vai jogar nessa função aqui porque a equipe precisa disso. Mas também, se chega num determinado momento, até vi no livro isso, ele fala assim, que para alguns jogos, ele não toma a decisão por si. Ele pega, traz os líderes do time e conversa com eles. Como que vocês acham que a gente deve jogar? Vocês acham que a gente deve jogar assim ou assim? Eles vão decidir. A questão do Brasileirão, como que vocês acham que a gente deve fazer para ganhar o Campeonato Brasileiro? O que a gente precisa? Vocês já ganharam, eu ainda não ganhei. Então ele sabe o momento de chegar para o cara e falar para ele, ó, vamos fazer assim, esse é o caminho. Vai acontecer isso no jogo, então você precisa fazer isso. Mas também ele tem um momento de que ele chega para o jogador e fala, ó, eu não sei qual caminho que seria o ideal. O que vocês acham? Vocês têm mais experiência do que eu. Até porque ele é um treinador jovem, então ele não tem toda essa experiência. Então ele está construindo a experiência dele aqui no Brasil, né? Aqui no Palmeiras. Então acho que passa muito por isso. Acho que o trabalho dele como um todo, acho que se eu fosse definir em uma palavra o que é o Abel, é um líder. Que isso é liderar, é você trabalhar junto, né? Com todo mundo e não eu sou o responsável, vocês não sabem de nada. Tem muita gente que é assim, e ele não faz esse trabalho. Então, acho que, se eu fosse definir, é liderança. E uma coisa legal que eu relembrei agora, né, essa questão de líder, né, muito se comenta também em relação ao Fernando Diniz, e, claro, é um grande treinador, mas na época do São Paulo, deu aquele problema com o Tietê em um jogo em que o São Paulo estava perdendo, né, do Bragantino. E uma questão similar que eu vejo do Abel é o jogo contra o Atlético Mineiro, que você citou, Tafarel, que estava 2-0 para o Atlético Mineiro, e aí aparece uma imagem na transmissão do Abel fazendo assim para os seus jogadores, para eles não perderem a cabeça
porque eles tinham total condição de ir lá e recuperar esse resultado, e foi o que aconteceu. Então, esse papel de líder, ô Vinícius, é o que o Abel vem mostrando desde quando ele chegou no Palmeiras. E não só nos últimos 2 anos, esse ano ele reforçou ainda mais. Então, o Palmeiras mais uma vez surpreendeu, e muito disso vem do Abel, né? Eu acho que o importante foi o que você falou logo no começo, né? Um pouco antes do Tafarel começar a falar. Né? Ele, mais do que o líder, ele se tornou um pai para esses jogadores, né? E sempre motivando, sempre falando, buscando a melhora deles, né? E eu falo, por que eu falo que ele virou um pai? Porque os jogadores também viraram filhos dele. Né? A gente percebe que há muito tempo, pelo menos eu não lembro, a última vez que vocês puderem falar, o elenco com tanta sincronia. E eu não estou falando nem só dentro de campo, mas fora de campo. O Scarpa brincando com o Piquerez, dando risada. Tudo bem, é lógico, é mais fácil fazer isso quando a fase tá boa. Né? Palmeiras ganhando título, ganhando bem. Mas isso faz parte da fase boa. Faz parte deles estarem unidos, deles estarem fazendo festa, deles se encontrarem extra-campo, sei lá, fazer aquele churrasquinho de domingo com a família. Porque essa que é a parte importante do futebol. O futebol não é só trabalho. Né? Você tá ali para você vai ver seus amigos, você vai jogar junto com seus amigos. Como a gente joga nossas peladas aí de domingo, junto com nossos amigos, a gente vai não só para jogar bola, a gente vai porque a gente quer ver pessoas, ter contato físico, conhecer novas coisas. Então, assim, você pegar os últimos anos do Palmeiras, eu nunca vi o Palmeiras ser tão uma família como está sendo atualmente. Porque o Palmeiras, ele tá numa sincronia que tá vindo de fora do campo para dentro do campo. Então, a gente até brincava muito, né? Que o Piquerez lá, que fazia sempre brincadeira com o Scarpa, mas a gente via muita jogada passando pelos dois, que parecia que um já sabia onde o outro ia estar antes mesmo deles se conversarem. Né? Isso vem de fora também, isso não vem só do treinamento. É lógico, o Abel, com o papel que ele tem de liderança, que o Tafarel explicou muito bem, é lógico que ele tem uma importância enorme no Palmeiras. Mas essa amizade, essa questão da família que foi construída no Palmeiras, facilitou com que o Palmeiras aceitasse mais o trabalho do Abel, e não só aceitasse mais o trabalho do Abel, aceitasse o elenco que foi proposto a eles. Né? Porque, querendo ou não, o Palmeiras teve muitas modificações, ainda mais quando o Veiga se machuca, né, e fica fora do resto da temporada. O Endrick começa a estrear, né, e jogando muito bem. O Mike vira ponta, né, o Luan já jogou de volante essa temporada. Então, assim, o Palmeiras já fez modificações enormes. Mas o que? O time continuou na mesma sincronia. Por quê? Porque o Palmeiras, é o que eu falei, a sincronia deles não tá vindo de dentro do campo na hora do treinamento, tá vindo já de fora. Então, faz muito tempo que eu não vejo o Palmeiras assim, construindo uma família, né, dentro daquele CT, dentro do estádio, né, porque agora é o que o Abel muito mesmo fala, né, que todos somos um só. Né, então não existe Palmeiras sem torcida, não existe Palmeiras sem elenco, não existe Palmeiras sem diretoria, e isso está sendo mostrado dentro do campo, né, eu acho que é importante para o Palmeiras, é saber que um complementa o outro, e um vai tornar o outro mais forte. Então, isso que está fazendo total diferença para o Palmeiras manter esse ritmo, né? Essa família de torcedor, com comissão técnica, com diretoria e com elenco. Sem dúvidas. E essa questão de todos somos um só, né? Que o Abel colocou, é para você ver como os jogadores que jogam no mesmo time, eles têm que ser amigos fora de campo. Por quê? Porque o jogo é uma vez na semana, é 2 vezes na semana. Eles treinam junto, eles ficam junto em concentração, então eles vivem junto. Então essa questão de convivência que eu acho que o Abel trouxe muito para dentro do Palmeiras, que a gente não via em outros clubes, que a gente não via em outros anos do Palmeiras. Então eu acho que muito disso vem da questão fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas eles fazem aquilo que tem que fazer, e fora eles estão sempre junto, convivendo, brincando, tendo a resenha, um ajudando o outro. Então, eu acho que isso que une um clube de futebol, um time, um elenco que possa, sim, desfrutar de inúmeros benefícios que uma temporada pode trazer. E eu queria começar a entrar agora em relação a jogadores individuais. Né? A gente tem o Scarpa para falar, a gente tem muitos jogadores para falar, o Endrick, mas eu queria começar falando do Gabriel Menino. Tafarel, eu queria que você falasse, você falou no seu último comentário, que o Abel é um pai para os jogadores da base. O menino é um jogador da base, é um menino jovem, e teve o caso dele com o Patrick de Paula, que teve muita repercussão, e aí o Abel chegou a conversar com os dois.
o Patrick de Paula não melhorou e a gente sabe o que aconteceu com ele, mas o Gabriel Menino melhorou e mostrou dentro de campo o que ele sabe fazer. A gente viu aí nesses últimos jogos, desde quando ele entrou no meio do ano para o final, o quanto ele melhorou, né? Queria que você falasse dessa evolução do Gabriel Menino, o quanto que ele percebeu e quanto que ele pode dar ainda para o Palmeiras. Então, entrando nesse assunto, né, complementando já, acho que vai servir até como um complemento do que eu havia dito anteriormente sobre a questão da liderança, né? O fato de o Abel ser líder, né, mostra que ele não desiste de ninguém. Se você vê quantas vezes o Wesley foi colocado em campo contra a vontade da torcida, Rafael Navarro, quem mais? O Atuesta, vários jogadores aí que ninguém queria ver pintado de ouro continuaram entrando em campo, né? Agora, voltando ao assunto que você perguntou, Gabriel Menino. O Gabriel Menino, durante essa temporada, ele viveu momentos bem distintos, né? No começo do ano, no Mundial de Clubes, ele foi retirado da lista, o Palmeiras retirou ele, o Renan, se eu não estou enganado, e o Patrick de Paula, né? E aí lembro que deu uma reclamação de todo lado, que ele estava fazendo errado, que não era para fazer isso, que não sei o quê. E aí você vê, por exemplo, desses três aí, o Renan aconteceu aquele probleminha lá, né? Que depois acabou até tendo rescindido o contrato dele. O Patrick de Paula até hoje não conseguiu se encontrar no Botafogo. É uma pena, porque os dois tinham muito talento, têm muito talento, né? E acabam desperdiçando a oportunidade. E o Gabriel Menino, ele percebeu ao longo do tempo que ele estava indo pelo caminho errado. Inclusive, o Gabriel Menino até viu uma entrevista recente dele que acabou, logo que acabou, acho que o título, não lembro se foi no jogo contra o América ou contra o Fortaleza, não lembro exatamente em qual partida foi. Sei que entrevistaram ele, e aí ele falou sobre essa questão lá, que ele achava que o Abel não gostava dos garotos da base, dos meninos da base, porque da forma como ele estava que ele estava convivendo com eles, não deixava ele jogar e tal. E aí, com o tempo, ele começou a perceber que não era bem assim, que ele estava sendo assim com eles justamente porque ele gosta deles, que eles precisavam melhorar. E hoje, ele se tornou eterno, ele falou assim, eu me tornei eternamente grato a ele, pela maneira como ele me tratou, pela maneira como ele me ajudou, e eu vou ser grato para o resto da minha vida e para o resto da minha carreira. Então, a diferença do que a gente está falando. E ele falou que ele considera o Abel como se fosse um pai para ele. Então, aí entra aquilo que vocês falaram agora há pouco. Então, acho que todo esse trabalho que o Gabriel Menino ele passou, tudo que ele viu que aconteceu com seus amigos, com seus ex-companheiros de base, tudo que ele viveu, ele mesmo fala que subiu a cabeça dele, que ele se sentiu que era superior, que não precisava treinar mais, já estava na seleção brasileira e tal, e aí caiu. E aí ele teve que começar, passo a passo, de novo, a evoluir na carreira. Ele começou a melhorar, né? Se vocês verem as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele começou a pegar o seu espaço de novo, e eu acho que ele pode sim ser um titular para o ano que vem, né? Próxima temporada, e até se o Danilo acabar saindo em negociação, alguma coisa assim. E eu acho que esse papel do Abel é fundamental nesse sentido. E eu acho que nisso que você falou sobre o Gabriel Menino, só para encerrar a minha parte, eu acho que o Gabriel Menino, ele amadureceu com isso, né? Ele passou pelos perrengues e ele usou aquilo como um amadurecimento. Muita gente não faz isso. Tem muito jogador que você vê que já tem uma certa idade que não amadureceu até hoje. Ele amadureceu muito rápido. Imagina um pouquinho. Você tem quantos anos hoje? 22. Você tá 23. Com 22. Acho que vocês têm idade parecida até, então. Não sei exatamente quantos anos tem o Gabriel Menino, mas acho que ele deve ter a tua idade. Você imagina o seguinte, do nada, você está subindo na tua profissão e, de repente, você já está lá na emissora lá da maior emissora do Brasil, comandando o principal programa da atração. Digamos, se chegasse numa Globo ali e você pegou lá o antigo Domingão do Faustão. Então é uma coisa muito, muito grande para uma cabeça de uma criança. Então, por isso que eu falo muito do Endrick, né? Tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de tranquilidade, não pode acelerar as coisas. Mas é natural, acho que acontece.
E eu acho que ele está seguindo um caminho bem bom agora, né? Depois de tanta turbulência, acho que agora ele só tende a evoluir daqui para frente. Eu não vou me estender muito, acho que a gente já estendeu bastante, não vou chegar a individuais de vários jogadores. Então, para você, Vinícius, eu queria falar em relação ao Endrick já. É um jogador que a gente viu que fez na Copinha, a torcida queria que ele fosse para o Mundial, para mim, era muito cedo. O Tafarel disse agora de espera. O Abel, acho que ele treinou muito bem o Endrick quando ele chegou a ir para o time profissional, para quando ele entrasse e desse conta do recado, e foi isso que ele fez. No primeiro jogo, ele jogou muito bem, teve chance, depois jogou contra o Atlético Paranaense, entrou, mudou a partida, e de lá para cá a gente viu o jogador que ele foi. Que falar desse menino, né? Cara, é assim, né? É o que eu falo. Hoje a gente percebe, né, que a gente sempre falou, né? Até falei no começo do vídeo, né? O Palmeiras sempre buscou o 9, sempre quis o 9. E o Palmeiras foi atrás de Merentiel, foi atrás de Flávio Lopes, muito criticados. Como o próprio Tafarel já falou, é um começo de trabalho, eles são novos. O Merentiel nem tanto, mas o Flávio Lopes é um jogador novo. Eita! É um jogador jovem. Então, assim, a gente tem que ter paciência, porque, querendo ou não, a gente sabe que tem muito jogador aí que sai da base e já é jogado no profissional sem preparação nenhuma e some, né? E acaba sendo mais uma peça de reposição, né? A gente pega vários jogadores aí, né? Um ou outro que sobe ali que faz carreira internacional, né? Então, eu acho que assim, o Palmeiras hoje eles têm a mentalidade que falou, gente, calma, ele tem 16 anos, vamos preparar o menino, vamos fazer uma pré-temporada com ele, vamos colocar ele aos poucos no time, né? Vamos colocar ele no banco, vamos colocar ele para jogar como reserva e vamos ver o que acontece. Então, assim, a partir do momento que ele começou a ir para o banco, né? Aí já começou aquela cabeça de torcedor. Puta, é burro, não coloca ele, meu Deus do céu. E todo jogo é a mesma coisa. Acho que foi uns 3, 4 jogos, né? Que ele ia pro banco e não entrava. E aí o torcedor já ficando louco, não sei o que, o Endrick não. O Abel é burro, não coloca o menino pra jogar. E assim, e era um sentimento que a gente tinha, porque a gente é torcedor, lógico que a gente quer ver uma promessa de base, que fez não sei quantos gols na base, só fazia gol bonito, lógico que a gente quer ver ele jogar. Justamente por causa dessa carência do 9 que o Palmeiras sempre teve, né? E aí a menina chega, vai para um jogo com o Atlético Paranaense, decide o jogo, basicamente. Aí no outro jogo vai lá e faz mais um gol. No outro vai lá e joga bem. Então, assim, é o que eu falei, é questão de entrosamento, de ir se acostumando. Por quê? Se você não está entrosado com o time, se você não trata o time, não só como trabalho, mas como família, você não entende como é que funciona o futebol. E tanto que no primeiro jogo do Endrick, né, que no caso ele não fez o gol, mas você vê que o Palmeiras estava forçando a bola nele, porque queria que ele fizesse o gol, lógico, né? Todo mundo quer ver o gol do Endrick. Mas a gente percebeu que o Palmeiras é um time de tão qualidade que nos jogos que ele fez gol, saiu normal, não foi uma jogada forçada, não foi uma jogada que o Palmeiras precisou forçar nele, calma aí que a luz apagou. Não foi uma jogada tipo, que o Palmeiras falou assim, mano, se eu fizer isso, eu tenho outra opção, mas o Endrick tá ali, eu vou passar para ele. Não, o Palmeiras começou a aparecer sozinho, por quê? Por causa do entrosamento, ele começou a aparecer pro time do Palmeiras, não foi o Palmeiras que começou a aparecer para ele, né? Então, ele começou a se posicionar muito bem, nos 2 gols que ele fez na contra o Atlético Paranaense, foi de ótima oportunidade para ele, né, para crescer tanto, né, futebolisticamente falando, quanto mentalmente, né, porque, querendo ou não, como o Tafarel estava falando do menino que só tem 23, a gente tem que pensar que o Endrick só tem 16, né? Então são 6 anos a menos. Então é questão de ter paciência, até porque o Endrick não vai sair tão cedo, então tem que trabalhar esse menino, né, porque, querendo ou não, a gente já sabe que ele já está sendo né, propostas aí, tá vindo da Europa, inclusive teve uma primeira do PSG, né, se eu não me engano, de 248 milhões para levar o Endrick, que o Palmeiras não aceitou, e segundo algumas notícias, né, que ainda não comprovadas, ou pelo menos ainda não surgiu proposta, o PSG ia aumentar o valor para o valor da multa rescisória do Endrick, né, e tem outro time que eu acho que também estava interessado, que era o Chelsea. Então, assim, se caso, por todavia,
o PSG fazer a proposta do valor da multa rescisória do Endrick, pode até ser que o Palmeiras aceite. Até porque a Leila falou que queria vender o Endrick, se fosse vender, seria por mais que o valor pelo valor ou por mais do valor da multa rescisória dele. Então, ou igual, ou equivalente à multa, ou a mais que a multa. Então, assim, agora vai depender do Endrick, né? A habilidade ele tem, futebol ele tem, e agora a estrutura ele tem. Vai depender dele se ele vai querer ir para uma Europa, para uma França, para uma Inglaterra, para uma Espanha. Mas é o que eu falei. É ter calma, ele tem 2 anos para pensar nisso, porque ele só vai poder sair com 18. Então agora ele tem que focar no Palmeiras e conquistar título pelo Palmeiras. Eu cheguei a entrar no assunto de Gabriel Menino e Endrick, né, por ser jogadores jovens e também pela questão do Abel ter mudado a cabeça deles. Mas falando do time como um todo, né, é difícil a gente entrar em questões individuais. Eu acredito que todos os jogadores do Palmeiras, principalmente do time titular, teve uma evolução e teve essa mudança de jogo, né, dessa mudança de cabeça para fazer o certo dentro de campo. A gente pode citar desde o gol, desde o Everton, Marcos Rocha, Piquerez, Murilo, que chegou esse ano e fez uma brilhante temporada, Gustavo Gomes, né, o xerifão também, artilheiro, fez gols pra caramba. Aí a gente entra como Danilo e Zé Rafael, uma dupla inseparável, uma dupla muito forte. Depois a gente tem o Gustavo Scarpa, tem o Rafael Veiga, que acabou se machucando também, o Dudu, um ídolo, né? O Rony também, fazendo gol de bicicleta e tudo mais, depois chegando o Endrick. Então, eu acho que o time como um todo, a gente tem que dar parabéns. É difícil a gente chegar e falar cada um por um, porque senão a gente vai estender muito o vídeo, mas é claro que a gente tem que dar cada um parabéns. Eu queria que vocês falassem qual jogador surpreendeu mais esse ano para vocês, sendo o time titular ou sendo os jogadores que ficaram na reserva. Eu gostei muito de vários, me surpreendeu muito o Gustavo Scarpa e também o Atuesta, mas eu queria que vocês falassem, né? Pode ser direto, rápido, um jogador aí que surpreendeu. Tafarel. Eu vou apontar aqui um deles, assim, tem vários, né? Tem vários. Mas o que mais surpreendeu mesmo foi o Murilo, porque eu não conhecia o Murilo, não sabia quem era. E eu lembro que muita gente na torcida do Palmeiras queria muito o Salcedo, né? O mexicano Salcedo. Ficaram naquele negócio, não, tem que trazer o Salcedo. Não veio o Salcedo, veio o Murilo, que ninguém conhecia. Muita gente falou que foi uma aposta errada. E aí o Murilo surpreendeu. E hoje ninguém mais lembra que a dupla era Gustavo Gomes e Luan, né? Que era a dupla principal, ninguém lembra mais. Então acho que seria ele. Inclusive, só para quem não sabe, o Salcedo ele foi vendido do Tigres para o Toronto, do Canadá, e não ficou nem 6 meses lá. Voltou para o México para jogar no Juárez. Então, quer dizer, será que seria uma aposta certeira, né, se tivesse feito isso? A gente não sabe, né? Mas só para ter uma noção. Então, para mim, tem vários que se destacaram. O Scarpa é um que me chamou muita atenção a maneira como ele se comportou nessa temporada, né? Mas se for apontar uma surpresa mesmo, aí a grande surpresa, sem dúvida, é o Murilo. E para você, Vinícius, qual foi? Cara, eu não vou nem falar por causa da questão do futebol em si, né, da habilidade de jogar, mas sim pelo que ele representou na temporada, né? Eu vou colocar aqui o Rony, cara, porque assim, o Rony, querendo ou não, a gente sabe que, pô, ele foi mudado de posição, assim, aleatoriamente, do Abel, uma proposta de jogo do Abel, que demorou um pouco para ele se adaptar, mas hoje ele é uma das principais peças do Palmeiras, né? E é uma peça que faz muita diferença. E não só isso, né? Além dele ser uma peça que faz muita diferença, você pegar aí o Palmeiras, que tem um Rony que é fora de posição jogando como centroavante. Aí o Palmeiras me traz Navarro, Flaco Lopes, Merentiel e Henrique. Ou seja, a sua posição, que você nem é a sua posição, o Palmeiras trouxe 4 concorrentes. E você se mantém como titular, né, querendo ou não, o Endrick aí entrou em alguns jogos, mas o Palmeiras já tinha ganhado o Brasileiro. A escalação mesmo a gente vai ver só no Paulista do ano que vem. Mas você sendo um ponta, que atua agora como centroavante, tendo outras 4 centroavantes de ofício, que foram contratados, né, para fazer essa posição, e você conseguir manter a sua titularidade, mesmo não sendo sua posição, é de você parabenizar a pessoa. Porque você sabe que foi esforço dela, que foi mérito dela, né? Tanto que nem eu falo, né? Sem esforço não é resultado, né? E é uma das fases que o Rony falou nessa temporada,
que... Desculpa. Que é uma frase que me emocionou muito, porque a gente via todo jogo ele tentando bicicleta. Saiu uma na Libertadores que não tem nem muito o que a gente falar, né? Foi absurdo. E depois saiu aquela no Maracanã que eu acho que foi... Eu posso falar que aquela bike foi a lá Cristiano Ronaldo, né? Que parecia muito a bike dele contra a Juventus da Champions. Então Colocaram o gol mais bonito do Roger Guedes de falta, né? Você viu lá, né? Bola de prata. Aí é sacanagem, né? É bizarro, né? Os caras, do jeito que os caras falam, parece que tem gol de bicicleta toda hora, né? Mas, bom, enfim. O Rony tem que se orgulhar da conquista dele, porque você fazer um gol de bicicleta hoje é muito difícil, né? Vulgo alguns que uma bicicleta já foi Puskás, né? Mas não consegue ser melhor do brasileiro, eu não consigo entender isso, né? Pra quem não lembra daquela bike lá que o Wendel, aquela bike meio vôlei que o Wendel Lira deu, foi Puskás, né? E a do Rony não valeu nem o prêmio do Brasileirão. Então, assim, o critério tá bem ruim, assim, o critério do Brasileirão, né? Mas, tirando isso, eu acho que o Rony merece sim os parabéns, como todo elenco, como você falou, merece. E agora é em busca de outras temporadas aí, o Palmeiras vai provavelmente voltar pro mercado, mas a gente vai falar muito disso aí nos próximos vídeos também, possíveis contratações que a gente acha, porque a gente tem muita coisa ainda pela frente e tem todo 2023 aí para comemorar com o Palmeiras. É isso aí, eu acho que já dá para a gente encerrar esse vídeo, né? A gente ficou muito orgulhoso aí por tudo que o Palmeiras fez, coroou aí com o título do Campeonato Brasileiro, uma campanha extremamente sensacional. A gente teve o Palmeiras que ficou líder na 10ª rodada e ficou até o final dela. Um time que perdeu apenas 3 jogos nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o time que menos perdeu na história dos pontos corridos, um time em que acabou perdendo fora de casa, mas se não perdesse do Internacional seria o primeiro time a ser invicto fora de casa na era dos pontos corridos, quebrando recordes, 1 milhão de torcedores, mais de 1 milhão de torcedores no Allianz, de ingressos vendidos. Então é um time que dá orgulho. Gustavo Scarpa, que teve pré-contrato assinado no meio da temporada, jogou mais do que tinha jogado antes, mesmo com pré-contrato assinado. Foi no à toa o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, tomara que ele faça grande sucesso na Inglaterra. E no próximo vídeo a gente vai trazer um pouquinho Gustavo Scarpa saindo, o que o Palmeiras pode trazer de novo. O Palmeiras pode melhorar, jogador que deve sair mais, jogador que deve entrar. A gente traz um pouquinho dessa questão aí no próximo vídeo. A gente espera você, então. Acho que eu já vou encerrando aqui. Considerações finais, se vocês querem dar alguma? Não, acredito que seja só isso mesmo. Acredito que agora é só comemorar, né? Vamos dar uma descansada pro torcedor, né? Que apoiou o time o ano inteiro. Mas a gente sabe que no fundo, a gente queria ter o jogo esse domingo já para assistir, né? Então é complicado, né? Porque mente de torcedor não quer parar nunca. Mas a gente vai dar uma descansadinha aí para a Copa do Mundo. Vamos poder apoiar nossa seleção aí. Em 2023 a gente chega aí pra gente apoiar o Palmeiras com mais não sei quantos campeonatos aí que o Palmeiras disputa, que tá disputando tudo. Tá ganhando até em para o ímpar, ultimamente. É isso. Alguma coisa a mais? Tranquilo. Beleza, então, galera. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, então, de curtir esse vídeo, comentar o que você achou aí da temporada do Palmeiras, o que tem que melhorar. A gente vai trazer um pouquinho também no próximo vídeo o que tem que melhorar, o que deve ser feito agora para 2023. Mas curta, comenta, compartilha. As redes sociais também estão na descrição aqui desse vídeo para você acompanhar a gente no Instagram e no Twitter. Tem conteúdos diferentes lá que você pode acompanhar a gente. Também esses vídeos eles vão para plataformas digitais como Spotify e o Deezer. Então, para você que não consegue assistir, você pode também estar ouvindo o nosso podcast, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Tafarel. Obrigado, Vinícius. Palmeiras dando orgulho para nós. Que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor ainda. Valeu!